E aí, pessoal? Eu sou a Ana. E eu sou o Marcos. E nos 2 últimos anos nós vivemos na Irlanda para juntar dinheiro e comprar esse motorhome. Ele pode parecer um motorhome pequeno e normal, mas ele tem uma coisa muito diferente e eu nunca vi isso em lugar nenhum. E a gente comprou essa casinha em Portugal com o passaporte brasileiro. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês a nossa casinha. Nós vamos começar pelo lado de fora. Esse carro aqui é um Fiat Ducato, ano 2001, e a construtora do motorhome é a Euromobil. Esse modelo aqui é o Cappuccini, que é esse que tem essa frente assim, que é onde fica a cama. Eu vou mostrar pra vocês cada uma das portinhas aqui fora, o que elas são. Essa primeira porta aqui é onde fica o nosso gás. Esse botijão é a portuguesa e essa aqui é a francesa. E em cada país que a gente for, a gente tem que trocar o gás porque são modelos diferentes. Aqui é a entrada do reservatório da nossa água. A gente tem 120 litros de água limpa. Nessa próxima aqui é onde a gente guarda mangueira, cabo de eletricidade, coisas para trocar o pneu, as coisinhas aqui para levar o motorhome. Tem várias coisinhas aqui, óleo, essas coisas assim. Aqui a gente tem a entrada 220 para quando a gente estiver em algum camping, algum lugar que tenha energia externa, a gente pode conectar aqui. Essa próxima aqui é o cassete do nosso banheiro. É onde a gente tem que tirar o banheiro. Quando ele tá cheio, a gente tira isso aqui e esvazia nos lugares próprios para isso. Depois limpa e coloca de volta. Esse próximo aqui é a nossa garagem. Mas a gente vai mostrar depois, porque tem uma coisa bem especial na nossa garagem. Que é diferente de todos os motorhomes que a gente já viu até hoje. Exato. Um outro detalhe legal é que a gente já instalou câmeras de segurança dos dois lados, aqui e do outro lado, e ainda falta instalar a nossa câmera de ré. Aqui a gente tem um suporte para bicicletas, dá para colocar até 4 bicicletas. Não sei se a gente vai usar ele, sinceramente, né? Mas já tá. E depois, ali a gente já tem o nosso adesivo com o nosso QR Code para acessar o YouTube e o Instagram. E a gente vai instalar a nossa câmera de ré aqui em cima dessa luzinha ali. Agora, vindo aqui para o outro lado, a gente tem a segunda câmera ali em cima. E essa outra porta dá acesso também à nossa garagem. Aqui em cima a gente tem um toldo bem bacana. Aqui, essas duas partes são a saída de ar da nossa geladeira, que fica aqui atrás. Essa última portinha aqui é onde fica o registro da nossa água suja. É só eu abrir aqui que a água suja começa a sair aqui embaixo. Reservatório aqui é o nosso reservatório da água suja e tem mais esse espaço aqui para guardar coisas. Essa coisinha aqui é a saída de ar do nosso boiler e a gente já comprou até para trocar essa pecinha aqui, que ela tá quebradinha, mas é só detalhe, mas é só para ficar bonitinho. E agora vamos ver a cabine. Isso aqui em cima do banco são os refletores que a gente coloca em todos os vidros aqui, tanto para dar uma privacidade a mais, quanto para proteção do sol também, e reduz muito o calor aqui dentro. A parte aqui da cabine não tem muito o que falar porque é um carro normal, essa parte aqui, né? Aqui no nosso porta-luva a gente usa para quando a gente tá andando para deixar nossas câmeras para gravar para vocês, um power bank também, caso a gente precise. Aqui em cima, provavelmente aqui nesse canto a gente vai ficar o monitorzinho da câmera de ré, que a gente vai instalar ainda. Aqui em algum lugar a gente vai instalar um suportezinho para câmera para gravar para vocês também. Aqui a gente também tem um radinho que ele é Bluetooth, USB e tudo mais pra gente escutar uma musiquinha quando estiver andando. E o banco, eles são com esse estofado um pouco mais antigo, mas eles são bem confortáveis, bem bom de andar. E a parte da cabine é isso. E agora a Ana vai mostrar para vocês a parte dentro de casa. Sejam bem-vindos à nossa casa. Então, gente, esse motorhome, ele é bem grande, muito maior do que a maioria do que a gente viu antes de comprar. E a primeira parte que eu vou mostrar pra vocês é a nossa cama. Esse seria o nosso quarto. A nossa cama ela é bem grande. Ela seria o quê? Uma king? Talvez? Ela é muito maior que a cama que a gente tinha em Dublin. E a gente também tem uma janela lá, ó. Todas as janelas da casa têm telinha de mosquiteiro e também blackout. O motorhome tá praticamente original. As únicas coisas que a gente fez foi trocar as cortinas. Essa cortina também é blackout, o que ajuda a dar mais privacidade. E a gente também trocou os estofados do sofá, que vocês vão ver depois. Ainda sobre o quarto, a gente tem esse primeiro guarda-roupa. Vocês vão perceber que a gente tem muito espaço, tem muito armário mesmo. Esse primeiro aqui, essa escadinha ela sai. E quando a gente não tá andando, quer dizer, quando a gente tá andando, ela vai aqui em cima, que é pra não ter perigo de cair. E esse primeiro aqui, a gente guarda roupas nos cabides e também algumas tranqueirinhas que a gente ainda não sabe onde colocar. Na parte de baixo, a gente tem um boiler. Esse boiler aqui é para aquecer a água pra gente tomar banho e também ele serve para aquecer a casa no inverno. E ele, um outro detalhe que ele é a gás. Aí a gente usa os gases que vocês viram lá fora. E um detalhe sobre ele é que ele é muito rápido. Mais ou menos uns 15, 20 minutos a água já tá quente o suficiente pra gente tomar banho. Do lado da cama a gente tem esse primeiro móvel, que aqui é um lugar pra colocar TV, só que a gente não vai ter. Então aqui é o lugar que ficam os estates. É a minha coleçãozinha. Do lado a gente tem mais 2 armários com nichos. E aqui a gente guarda eletrônicos e mais uma baguncinha que a gente ainda não sabe onde colocar. Essas coisas aqui são aquelas coisas que a gente ainda não achou lugar pra elas. Então por enquanto estão escondidas aqui.
Aqui a gente deixa os nossos eletrônicos, as câmeras e as caixinhas, lanterna, documento, Kindle. E por enquanto essa parte ela parece desorganizada porque a gente não sabe como organizar ela. Talvez a gente compre mais organizadores, eu não sei. E aqui fica o nosso primeiro sofá com a nossa primeira mesa. Esse sofá aqui, ele é onde os passageiros andam. Então do lado de lá a gente tem 2 cintos. Aqui é um cinto, que daí quando for andar a gente tira aqui por trás da almofada. E aqui embaixo tem o coisinha para prender. E desse lado aqui não tem, porque na Europa em geral, quando o banco tá de costas para o motorista, não precisa de cinto de segurança. Não é muito seguro, na nossa opinião, mas é assim que é. E essa mesa, ela mexe para os lados e ela também abaixa e aqui vira uma cama. E a casa também, além de grande, ela é muito bem iluminada. Aqui a gente tem 2 lâmpadas, aqui embaixo, e a gente também tem lâmpadas lá em cima. A gente vai trocar essas lâmpadas por lâmpadas brancas, porque eu não gosto da luz amarela. Embaixo dos bancos aqui, nessa parte a gente tem a nossa caixa d'água que eu mostrei lá na rua pra vocês, de 120 litros. Bem aqui embaixo é a caixa de água suja, que fica aqui, e também eu uso esse espaço para deixar nossos tênis. Agora, embaixo desse banco aqui é onde fica a nossa parte elétrica. Eu vou tirar agora os assentos para mostrar para vocês. Aqui embaixo fica toda a nossa parte elétrica, que é a nossa bateria de 300 ampere. Esse aqui é o nosso controlador da Victron, que ele é uma marca muito boa. Aqui a gente tem nosso inversor, que ele pega a energia 12 volts da bateria e transforma em 220 para usar como se fosse uma casa normal. Esse aqui de cima é o carregador da bateria quando a gente está conectado no 220. Até agora a gente não precisou usar nenhuma vez, porque a gente tem um painel solar de 440, então ele é bem potente. E ainda sobre a parte elétrica, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem esse painelzinho que é do inversor, que ele me mostra quanto que tá minha bateria agora. Por exemplo, ela tá 13.9 agora, o quanto que eu tô gastando no momento. Tô gastando um pouquinho porque eu tô só usando para carregar nossas baterias. E além desse painelzinho do inversor, a gente também tem esse outro painelzinho aqui, que nos mostra quanto que tá a nossa água limpa. Esse 58% é a nossa água limpa, no caso. Se eu apertar aqui, eu vejo a água suja, que ela está em 32%. Aqui eu vejo a bateria da casa. Aqui está mostrando, tem uma pequena diferença, mas o outro lá é mais confiável do que esse aqui. E aqui essa é a bateria da casa e essa é a bateria do carro. Aqui liga a bomba da água, liga e desliga, as luzes da casa, e aqui liga o boiler. Além disso, tem essa outra parte aqui do boiler, que aqui é para ligar ele, que eu escolho se eu quero água em 40 graus, 60 graus. Aqui para baixo eu ligo só para aquecer a água, e para cima eu ligo como para aquecer a água para o banho e para aquecer a casa também. E ainda aqui na parte da sala a gente tem essa claraboia gigante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ela é muito grandona. E ela também tem telinha e blackout. Isso, para um lado é o blackout, e se eu puxo para o outro tem a telinha. E aqui já é a nossa cozinha. Como eu disse, esse motorhome ele é muito grande, principalmente quando a gente compara com outros modelos. E aqui a gente tem 4 armários aéreos, que é muita coisa, a gente ainda nem conseguiu encher tudo. Nesse primeiro, a gente guarda a nossa louça. Ela é toda de cerâmica ou vidro, e a gente usa esse negocinho aqui, que é antiderrapante, para não deixar as coisas baterem e se quebrarem durante a viagem. Aqui são pratos, copos, e aqui a gente tem caneca, copinho, coisinha para molho. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. Nos outros 2 armários, a gente tem comida. Então, aqui a gente guarda de tudo, e pode parecer pequeno quando tu compara com a tua casa normal, mas é muito grande. E é mais do que suficiente pra gente, principalmente saindo de Dublin, que se tu não tem noção, lá tudo é muito pequeno. As casas são pequenas, os armários são pequenos, então aqui tem muito espaço. Pra vocês terem uma ideia, a impressão que a gente tem é que aqui a gente tem mais espaço do que tinha em Dublin. Que era uma casa normal, era um estúdio, né? Nesse último a gente guarda coisas de café e potinhos, grãos de café e essas coisas. Como eu gosto de café, então eu tenho 3 métodos diferentes de preparo de café. Tem um moedor, tem grão de café, então tem bastante coisa. Além desses 4 armários aéreos, a gente ainda tem mais espaço embaixo. Mas antes, vamos ver a nossa bancada. A nossa bancada também ela é muito grande, tudo aqui dentro é muito grande. Aqui é um tapetinho escorredor de louça, que absorve a água. E embaixo tá o nosso fogão 3 bocas, que também suporta super bem, só para nós 2. A nossa pia ela é normal, e a gente vai trocar a nossa torneira por uma com chuveirinho, muito bonita, inclusive a gente já comprou,
mas a gente queria mostrar a casa pra vocês da forma mais original possível. Aqui, a gente deixa sempre essa plantinha e esse quadrinho que foram presentes do Vic e da Cris, que quando a gente chegou aqui, eles já estavam. E isso aqui pode parecer simples, mas é uma coisa que dá muito cara de casa. Quando a gente tira pra ir viajar e esquece de colocar de volta, gente, dá uma sensação de vazio. E isso aqui é um aconchego no coração. Então eu gosto muito de ter isso aqui sempre aqui. Agora sim, a parte de baixo. A nossa geladeira, ela é de 80 litros. A geladeira em si é grande, porém o freezer ele não é muito grande. Ele é pequenininho. E uma coisa interessante também sobre a nossa geladeira é que ela funciona aqui no botãozinho. Aqui tá escuro. Aqui no botãozinho dá pra ver. Ela funciona no gás, funciona na bateria ou funciona conectada no 220. E isso é muito bom porque dependendo de onde a gente estiver, a gente pode escolher como que quer usar ela. E ela tem essa travinha aqui, ó, pra ela não abrir quando a gente estiver andando. Então assim a gente consegue abrir a geladeira, assim a gente fecha. Além dessa travinha, todos os armários eles têm trava. Então, se eu só puxar aqui, ele não abre. Eu preciso apertar o botão e puxar. Da mesma forma que eu só largar assim, ele não fecha. A gente tem que sempre esperar o clique. Agora sim. Aqui a gente tem duas gavetas. A primeira eu guardo esse tipo de utensílio maior assim. E a de baixo eu boto os talheres comuns. E isso aqui é uma coisa muito bacana, que vocês vão entender para que serve agora. Como eu disse, é uma coisa muito importante, porque tudo no motorhome é pensado em como economizar espaço. No caso do nosso, eu considero ele uma casa muito especial, e não é porque é minha, mas porque ele realmente é muito grande. Então a gente não tá tendo problemas de espaço. Mas, pensando nisso, existe uma coisa chamada panelas com cabo removível, que são as panelas que a gente tem. Então, todas as nossas panelas, elas são dessa forma. Ah, eu boto isso em todas as coisas, para que elas não batam e se estraguem. Então, aqui tá a panela, ou no caso essa aqui é a frigideira. A gente só aperta aqui e consegue usar normalmente. Coloca no fogo, se precisa mexer, precisa usar outra panela, é só apertar esse botão, solto e prendo na outra. Aqui a gente guarda então as nossas panelas e aqui embaixo algumas coisas de limpeza. E aqui também é o controle do nosso gás. Aqui são os registros que, por exemplo, esse aqui, se eu fizer assim, ele liberou o gás para ir lá pro boiler, pro nosso aquecedor de água. Aqui ele tá aberto para nossa geladeira, que a gente está usando ela agora no caso com o gás. E esse aqui é o nosso fogão. Aqui eu liberei o gás para ir pro fogão, aqui o gás do fogão tá fechado. Isso é uma segurança a mais, além do controle que a gente tem lá na rua, lá de fechar ou abrir o gás. Aqui do lado a gente tem uma lixeirinha. Ela é bem pequena, mas não tem espaço para colocar uma maior. Então tá tudo bem. E aqui a gente tem uma parte de temperos. E ela também é bem grande e de 2 andares. Como vocês podem ver, tá meio vazio. E mais coisa de café aqui, ó. Então, gente, a gente não tem coisa suficiente pra encher essa casa. E tá tudo certo, a gente não precisa encher ela também. Aqui, nesse primeiro, a gente tem panos de prato e essas coisinhas de botar na mesa, prendedores de embalagem para as coisas não abrirem, não sujarem tudo. E essa última gaveta aqui é as tranqueiras do Marcos. Por enquanto eu não tenho uma caixinha de ferramentas para colocar tudo isso, eu tô usando essa gaveta aí. E essa última porta aqui a gente coloca de tudo um pouco. Aqui tem ovos, pães e mais tranqueirinhas do Marcos, né, Marcos? Tem nada não. Tem nada não, né? Fecha a portinha. Mas, em defesa dele, ele vai comprar uma caixinha de ferramentas maior pra colocar essas coisas. Porque ele já tem uma caixa de ferramentas. Isso, mas é... diferente. É diferente, não é só uma caixa sem nada dentro pra botar as coisas, que é o que eu preciso. Isso. E do lado aqui, de frente pra cozinha, a gente tem esses 2 ganchinhos. A gente também tem na entrada da porta, que a gente coloca a nossa toalha pra secar. E no futuro a gente quer colocar um espelho. E aqui nessa porta é o nosso banheiro. As portas também, como a Ana falou, tem um sistema de clique, que eu aperto, por enquanto que ela tá fechada, eu apertei, ela liberou. E aqui no nosso banheiro, aqui primeiro a gente tem o nosso vaso, que ele é o cassete, como se diz. Aqui do lado a gente tem uma travinha que libera, que abre ali dentro para ir lá para aquele reservatório que a gente mostrou na rua. Aqui também a gente tem uma descarga, tem uma portinha com um armarinho para guardar coisas ali. A nossa pia, tem 2 espelhos. Bem grandes. E aqui também a gente tem 2 portinhas que ficam perfume, essas coisas assim, de banheiro mesmo. Tem outra claraboia pequenininha também com o sistema que a gente mostrou ali, de mosquiteiro e blackout. E deixa eu até abrir ela aqui para vocês verem. Ela tem travinhas aqui também, se tu quiser não abrir toda ela abre menos. E aqui é o nosso box. A gente tem a portinha aqui, também tem uma travinha aqui para quando tá andando. É só puxar aqui, daí libera ela para poder fechar a porta. Aqui é o nosso chuveiro, aqui é o registro dele. E aqui é o nosso cesto de roupa suja. E o nosso banheiro é isso.
Ele pode parecer pequeno se tu comparar com um banheiro normal, mas para um motorhome ele é muito espaçoso. E aqui é a nossa segunda sala. Então a gente tem 2 salas nesse motorhome. E tudo isso que vocês estão vendo aqui em cima são armários. Então, como eu disse, gente, é muita coisa. Tem muito armário. Eles ainda estão meio vazios também, porque a gente não tem muita roupa. E aqui a gente tem a nossa segunda claraboia XL. Com o mesmo sistema, blackout Isso. e telinha. Do mesmo tamanho da outra ali da frente. Aqui, outra coisa que a gente também fez foi trocar esses estofados. E a gente colocou uma cortina blackout aqui também. Porque essa parte também vira cama. Porque essa mesa aqui, ela também baixa e aqui vira um outro quarto. E dessa forma a pessoa tem um pouquinho mais de privacidade. E fica uma cama muito grande. E aqui atrás a gente tem essas 3 janelas, que elas também são muito grandes. Então, é um motorhome muito bem iluminado. E todas elas têm a mesma função. Então, vou mostrar pra vocês. Primeiro, para fechar, a gente só levanta, empurra aqui e aqui. Se eu puxar assim pra cima, eu puxo o blackout. Agora, se eu quiser, eu seguro tudo e baixo a telinha. E pra abrir é muito fácil. A gente aperta um botãozinho que tem aqui, empurra, aperta e empurra. E pra deixar ele parado, a gente só tem que ouvir o clique. E tá pronto. Além de todos esses armários, a gente ainda tem nichos em toda a volta. E de novo, pode parecer pequeno, mas gente, cabe muita coisa. Olha só, é mais do que a minha mão aí, tudo isso aqui de espaço. A gente nem tem o que colocar aqui dentro ainda. Por enquanto, a gente deixou os orgonites que o Marcos fazia. Pra quem não sabe, ele trabalhava com produtos holísticos no Brasil. E a gente guardou esses aqui de recordação. Então a gente separou 3 armários pra cada um. Então esses 3 primeiros são meus. E eles não estão muito cheios, gente. Por incrível que pareça. E como a gente falou, aqui a gente tem mais lugar para guarda-roupa do que a gente tinha em Dublin. E esse aqui é meu também, que vocês podem ver que não tá nem metade cheio. Ah, e essa parte aqui vai até o fundo. Isso. Eu nem alcanço lá no fundo direito. Outra coisa que a gente tá pensando em fazer aqui também depois no futuro é colocar uma prateleira, porque daí fica melhor de organizar as coisas, né? É, porque não dá pra fazer uma pilha gigantesca. Nos outros, nesse do meio aqui também e naquele do canto ali também. É, e aí ficaram esse daqui. Esse aqui é pra mim guardar minhas roupas. Aqui tem alguns casacos. Aqui também é pra mim, que tem camiseta, bermuda. E como a gente não tem gaveta de roupa íntima, aquele último ali eu comprei organizadores e a gente coloca tudo ali dentro. E lembra que a gente falou que esse motorhome tem uma coisa muito especial? É que, acreditem ou não, esse motorhome tem um porão. O porão que a Ana tá dizendo é a garagem, que ocupa todo esse espaço aqui embaixo dos bancos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que é um espaço bem grande, que tem essa altura aqui dos bancos e mais a profundidade aqui. E não é só isso, isso é normal ter essa garagem embaixo dos bancos. Além disso, toda essa parte aqui que vocês estão vendo, incluindo o banheiro e aqui do lado, é oca embaixo. Esse que é o porão e esse que é o incrível. Que tem essa portinha que dá acesso para lá também. Então, daqui até a ponta do motorhome é tudo oco embaixo, com cheio de espaço pra gente guardar coisa. É como se esse motorhome ele tivesse 2 andares. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês por aqui e por lá por baixo também. Só um detalhe, a gente comprou umas coisinhas e a gente não achou nenhum lixo pra descartar isso, porque são papelões grandes. Então tá cheio de lixo ali dentro, de papelão e isopor. Uma bagunça aqui também até a gente conseguir descartar isso. Mas pra vocês terem uma ideia, ele é muito fundo. Eu vou abrir lá pela rua pra vocês também terem uma ideia. E ele vai até lá embaixo. Tudo isso aqui é espaço para guardar coisa, para lá também. Para vocês terem uma noção, a gente tem 3 malas ali embaixo, que são as 3 malas que a gente veio para cá. Tem muito espaço sobrando além dessas malas. Vou mostrar aqui para vocês por fora também agora. Eu tirei aqui as coisas para vocês terem uma noção melhor. Então, aqui a gente tem umas garrafas para ter água extra, se a gente quiser. Aqui tem uma mala, ali atrás tem outra. Aqui tem outra mala. Lá tem uns colchões também. E aqui, ó, tem uns papelão que a gente tem que tocar fora. E lá atrás tem uma coisinha que é especial pro próximo vídeo. Então, pessoal, essa é a nossa casinha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês realmente acham ela tão grande quanto a gente acha. Isso. Se vocês têm alguma dúvida também de alguma coisa que a gente esqueceu de falar, deixa aqui nos comentários também. A gente também pretende fazer um vídeo explicando como a gente comprou o nosso motorhome aqui em Portugal, sendo turista. Exato. Porque a gente ainda não tem cidadania, não tem nada. Então, só com o passaporte brasileiro foi suficiente pra gente poder comprar. E é a bordo dessa casinha que a gente vai começar conhecendo o mundo pela Europa. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. E ative as notificações. Pra acompanhar essa jornada com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!